Olá, querido aluno de Antioquia. Estamos aqui para a nossa primeira aula da matéria Fruto do Espírito. Eu sou Camila, sirvo no Ministério Terra Fértil como evangelista e a gente vai discorrer nessas aulas sobre esse assunto tão importante para o cristão, para o Filho de Deus, que é falar do fruto do Espírito, né? A gente vai entender mais profundamente o que a palavra quer dizer quando ela fala sobre o fruto do Espírito. Nós sabemos que está em Gálatas 5. E eu queria iniciar essa aula orando. Pai, eu te agradeço, Pai, porque existem pessoas, Pai, interessadas, pessoas que se inscreveram, Senhor, para ter essa aula, para ter essa matéria. Senhor, eu te peço que os corações sejam preparados para que o Espírito, Senhor, possa trazer aos nossos corações a revelação, possa trazer aos nossos corações, principalmente a prática daquilo que vamos conhecer, daquilo que vamos ler. Senhor, ajuda-nos a mergulhar profundamente, exatamente como o Senhor quis dizer, como o Senhor quis falar em sua palavra, como o Senhor quis trazer para os nossos corações. E que sejam aulas, Senhor, poderosas para transformar a nossa maneira de viver, a nossa maneira de pensar. Espírito Santo, fica à vontade. Fala aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Na palavra de Deus, nós vemos que o Senhor, Ele usa os símbolos da própria natureza. Ele usa a própria natureza para representar as verdades eternas. A natureza que Ele criou, do jeito que ela foi criada. O Senhor, várias vezes na palavra, traz referência, traz uma ilustração através das árvores, dos frutos, das plantas, da maneira como os animais cuidam dos seus filhotes. E Ele traz isso para trazer verdades eternas. Então, quando a gente fala de fruto do Espírito, por trás dessa ilustração de um fruto, estão verdades eternas que o Senhor quer transmitir a respeito da filiação, a respeito da santidade, a respeito do que o fruto traz, né? Do que o fruto, pensando no fruto natural, o que um fruto traz da sua árvore, que é a sua origem, que foi quem o gerou. O que o fruto está trazendo de DNA dessa árvore? Então, essa ilustração pode nos levar a entender de que gerar fruto do Espírito é gerar um DNA, é gerar uma característica, é gerar uma maneira de ser, uma maneira de proceder. Então, não é à toa que na palavra está escrito fruto do Espírito. E nós vamos mergulhar durante essas aulas para entender melhor sobre isso. Em João capítulo 15, de 1 a 8, Jesus diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim vocês serão verdadeiramente os meus discípulos. Jesus traz Ele mesmo
para essa ilustração da videira verdadeira, dessa árvore. E ele fala, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Ou seja, o meu pai me plantou, o meu pai cuida, o meu pai tem dado crescimento a essa videira, a essa árvore. E vocês são os ramos, vocês que estão em mim, vocês que receberam o filho. João 1,12 diz que aqueles que o receberam, todos aqueles que o receberam o direito de serem filhos de Deus. Quem recebe Jesus, quem recebe esse nome, quem reconhece Ele como Senhor, como Salvador, recebe também o direito de ser filho, recebe o direito de ser esse ramo que sai dessa videira, que está ligado à videira. E Jesus fala, eu sou a árvore, eu sou a videira, meu pai é o agricultor. E ele diz, esse pai tem podado essa árvore, tem podado esses ramos, tem limpado, em algumas versões diz que ele limpa. O ramo que dá fruto, ele limpa, ele poda. E ele também diz que ninguém pode produzir fruto se não permanecer na videira. Ninguém pode produzir fruto por si mesmo, ninguém pode produzir sozinho, desligado da videira, desligado de Jesus. Só pode produzir fruto se estiver conectado a Jesus, porque Jesus é a vida. Jesus é o Filho que é exemplo, o Filho primogênito, o Filho que é a expressão exata do Pai. Então, todo ramo que estiver conectado em Jesus, permanecer em Jesus, esse ramo pode dar fruto. Então, o primeiro princípio para produzir fruto é permanecer em Jesus. E a gente precisa mergulhar um pouco mais fundo no que significa permanecer em Jesus. Porque hoje, muitas vezes, nós podemos ouvir ensinos que trazem um permanecer em Jesus, como se isso se resumisse somente a permanecer na igreja, a permanecer se dizendo cristão, se dizendo evangélico, mas Jesus não estava querendo dizer isso. Não era exatamente isso que Jesus quis dizer. Ele diz, permanecer em mim, e ele dá uma resposta. O que significa permanecer em Jesus? Se só podemos dar fruto permanecendo em Jesus, então o que significa permanecer em Jesus? O que realmente significa permanecer em Jesus? E ele responde isso no versículo 8, no versículo 7. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. E o meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Então, o segredo de permanecer em Jesus não é dizer que é de Jesus, não é dizer que é cristão, não é dizer que é evangélico. O segredo de permanecer em Jesus são as palavras dele permanecendo em nós. São as palavras dele, a verdade que ele trouxe, os ensinamentos que ele trouxe, permanecerem em nós. E o que é permanecer em nós? Apenas conhecer o que ele ensinou? Ou praticar o que ele ensinou? Certamente que é praticar o que ele ensinou. Isso é permanecer na palavra. Isso é realmente a palavra permanecer em nós. É esse fruto. Se a gente pode imaginar o fruto é algo visível, é algo palpável, é algo que a gente pode ver, que a gente pode tocar. O fruto é algo que a gente pode saborear, que a gente pode ter acesso, é bonito, é visível, é um resultado. Então, a palavra de Deus permanecendo em nós, ela não pode ser algo só interior, nem mental, nem somente de conhecimento. Mas é algo visível, é algo praticado, é algo que todos podem saborear, que todos podem experimentar. Permanecer em Jesus. Permanecer em Jesus é ter a palavra permanecendo, a palavra dentro, a palavra que traz uma mudança de vida, que traz uma nova vida. Isso é permanecer em Jesus. Ele falou, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, então vocês vão pedir o que quiserem e vos será concedido. E ele fala, o meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. E que fruto é esse? Que resultado é esse? Obediência.
O fruto da filiação, o fruto de permanecer em Jesus e as palavras dele permanecerem em nós é a obediência. Esse é o fruto. Esse é o fruto visto por todos. Esse é o fruto visto por Deus. Esse é o fruto visto por todas as pessoas. Esse é o fruto visto por nós mesmos. Onde aquilo que se aprende, onde aquilo que se ouve é praticado, é quando a gente obedece. É quando a gente vence a nossa própria carne, o nosso próprio eu, porque nós habitamos num corpo, nós habitamos na terra e nós somos tentados todos os dias e nós sempre estamos nos deparando com a realidade da velha natureza, com o velho homem, antes de receber a Cristo, antes de ser uma nova criatura, o velho homem, ele ainda quer dominar, ele ainda quer vir à tona, ele ainda quer ressuscitar. É por isso que a palavra de Deus, a gente vai ler textos sobre isso, fala sobre se despir do velho homem. É uma ação nossa, não é algo automático. O novo nascimento não é algo automático. Não está tudo resolvido. Nós nascemos de novo, sim, mas há uma reeducação, se assim eu posso dizer. Há uma reeducação. O que é isso? É um aprendizado dessa nova vida. Um aprender essa nova vida. Um aprender a viver no reino de Deus, mesmo estando na terra que ainda não foi redimida. Mesmo habitando no corpo que ainda tem desejos carnais, que ainda tem desejos por pecar. Então é um aprendizado, é um aprender com Jesus essa nova vida. É por isso que ele ensina. É por isso que ele nos enviou o seu Espírito e disse que ele nos ensinaria todas as coisas, porque nós precisamos aprender. Se nova criatura, se nascer de novo, fosse ali tudo consumado dessa filiação, desse fruto, ele não diria que o Espírito Santo viria nos ensinar todas as coisas, nos guiar a toda a verdade. Então tudo estaria resolvido no novo nascimento, mas não é bem assim. O novo nascimento é um start. O novo nascimento é um nascer nesse reino. É a possibilidade de viver esses mandamentos. E a gente vai ler sobre isso a seguir. Mas eu queria fechar nesse texto que, como Jesus trouxe a referência da árvore, ele trouxe a referência dele mesmo, como videira, e o pai como agricultor. E algo que também me chamou a atenção nesse texto é que diz no versículo 8 que o pai é glorificado pelo fato de nós darmos muito fruto. E então seríamos chamados discípulos de Jesus. E eu fiquei imaginando, um agricultor. Deus é o agricultor, Jesus disse. E a gente pode imaginar um agricultor que plantou uma árvore e que viu ela crescer e que regou e que cuidou e que limpou. E qual é a glória do agricultor? É quando ele vê aquela árvore cheia de frutos. É quando ele vê aquela árvore saudável, dando fruto, cumprindo o propósito dela. E o propósito daquele cuidado todo que o agricultor teve. Então, quando a gente lê aqui, meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim vocês serão meus discípulos, é porque a glória, gente, de dar fruto não é nossa. A glória é de Deus que nos plantou, que nos conectou a Jesus, que nos ensinou a santidade, que nos ensinou o caminho da vida eterna, o caminho da sua própria palavra. Então, Deus é o autor da nossa filiação, ele é o autor dessa nova vida. Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Então, a glória é de Deus. Quando nós apresentamos fruto, um fruto dessa filiação, um fruto da própria obediência, tudo isso foi providenciado pelo próprio Pai. A glória é de Deus. Então, quando os filhos de Deus cumprem a sua palavra, obedecem a sua palavra, decidem seguir a Jesus como um ramo nessa videira, que tem a mesma vida, que tem a mesma verdade, que tem a mesma filiação, a mesma devoção ao Pai, amor ao Pai, obediência. Então, esse ramo pode produzir fruto e o fato da gente dar muito fruto glorifica o agricultor, glorifica aquele que cuidou, que plantou, que nos gerou. E isso traz glória para o nosso Pai.
e nós vamos apresentar muito fruto para o nosso Pai. Amém? E em Mateus capítulo 7, 18 a 21, Jesus faz também outra comparação com a árvore. E ele diz assim: a árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos vocês as reconhecerão. Pelo fruto é possível conhecer se a árvore é boa ou se a árvore é ruim. É só pelo fruto. E ele continua: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E quando ele diz nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, é porque as árvores de fora, para quem olha, elas podem parecer iguais. Elas podem parecer de uma mesma espécie, mas só pelo fruto é que se conhece a árvore. É só pelo fruto é que se sabe que aquela árvore é boa ou ruim. E Jesus dá aqui a pista. Ele dá aqui a pista do que ele quer dizer. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade de meu Pai. De novo, a obediência. De novo, o fruto que revela a qualidade da árvore é fazer a vontade do Pai. Não é dizer que é árvore, não é dizer que é ramo, não é dizer que está conectado à videira. Não é dizer que é produzir fruto dessa qualidade, da qualidade da árvore. Jesus fala: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, nem todo aquele que clama e chama a Deus de Senhor, que realmente entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. A obediência. Permanecer, as minhas palavras, ele falou, aquele que permanecer em mim e as minhas palavras permanecer em vós. Então, essa pessoa que deixa que a palavra permaneça, que faz a vontade do Pai, ela está produzindo fruto. Ela está produzindo fruto da obediência, ela está produzindo fruto que revela essa árvore. Jesus é a videira. Jesus e o Pai é o agricultor. E nós sabemos que falar de fruto do Espírito é falar sobre o fruto dessa filiação. Eu queria que nós lêssemos João 16, 7 a 13, que diz assim: Jesus disse: mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe desse mundo já está condenado. Tenho ainda muito o que lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvi e lhes anunciará o que está por vir. É interessante que nesse texto, quando Jesus fala do Espírito Santo que seria enviado, ele usa um termo no original, um termo que é escrito em grego, que quer dizer o conselheiro, que ele, na verdade, diz Paracletos. Ele se refere ao Espírito Santo como Paracletos. E Paracletos quer dizer aquele que se coloca ao lado para defender e proteger. Jesus usa esse termo no momento onde ele está praticamente se despedindo dos seus discípulos para ir ao Pai. E esse consolo para pessoas que o conheceram, que andaram com ele durante mais ou menos 3 anos, ele diz: fiquem felizes, porque é para o bem de vocês que eu vou. Porque se eu não for, o conselheiro não vai vir. Se eu não for, o Paracletos, esse que se coloca ao lado para defender e proteger, não virá. Jesus estava fazendo referência ao Espírito Santo
como alguém que viria nos defender, como alguém que se colocaria ao nosso lado. E no mesmo texto ele disse que ele nos guiaria a toda a verdade. Que verdade é essa? A verdade da palavra de Deus. A verdade do próprio Deus, a verdade dessa filiação, de tudo que o Senhor preparou para que nós vivêssemos. E a referência ao Espírito Santo como Paracletos, é interessante que em 1 João 2, o apóstolo João diz: filhinhos, não pequeis, mas se vocês pecarem, fiquem tranquilos, porque existe Paracletos junto ao Pai. Existe advogado, ele usa o mesmo termo, fazendo referência a Jesus. Ele usa o mesmo termo, existe Paracletos, existe um advogado junto ao Pai que intercede por vós. E ele é justo, ele é fiel e justo. Então, falar do Espírito Santo, falar desse Espírito que nos foi enviado, é falar de alguém da mesma essência de Jesus. Advogado. Justo advogado, que está ao lado para nos defender e proteger. E ele veio para nos guiar a toda a verdade. Jesus disse que tinham coisas, existiam verdades que ele não poderia falar naquele momento, mas quando o Espírito Santo viesse, essas verdades, essas revelações viriam à tona, porque ele nos guiaria a toda a verdade. Então o Espírito Santo tem um papel fundamental nessa vivência da igreja, nessa vivência dos filhos de Deus, porque ele nos guia a toda a verdade. Ele nos guia a viver essa nova vida. Ou seja, se nós até aqui temos aprendido que o fruto da filiação é obediência, obediência a quê? Obediência à palavra. E quem nos guia a toda a verdade da palavra? O Espírito Santo. Então, falar de fruto do Espírito é falar de obedecer ao Espírito Santo. Obedecer à verdade, a se guiar do Espírito Santo. Romanos 8 fala que aqueles que são guiados pelo Espírito, esses são filhos de Deus. Então está tudo conectado. O Espírito foi nos enviado para guiar toda a verdade. Dar fruto fala de obedecer, permanecer na palavra é obedecer essa palavra. O Espírito nos guia a toda a verdade. Que verdade é essa? É a palavra. Então, todo aquele que é guiado pelo Espírito é filho de Deus, como diz em Romanos 8. Os que são guiados pelo Espírito, esses são filhos de Deus. Então, produzir fruto do Espírito nada mais é que obediência. Obediência à palavra. Porque o Espírito Santo, ele não vai guiar. Jesus disse, no final do texto, ele não falará de si mesmo, falará apenas do que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Então, quando nós somos guiados pelo Espírito, nós estamos sendo guiados por Deus Pai. Também há um guiar de Jesus Cristo, porque eles são um só. Jesus veio em forma de homem, Jesus, a palavra, encarnou, Jesus Cristo, Yeshua, o Messias, o ungido, e teve a sua manifestação, teve a sua revelação como Filho de Deus. E o Espírito hoje foi nos enviado para trabalhar na vida dos filhos de Deus o aperfeiçoamento dos santos, o aperfeiçoamento dessa nova vida. Nós estamos sendo preparados para nos encontrar com o noivo. E aqui na terra, nós não estamos esperando o arrebatamento, não estamos esperando Jesus voltar para viver santidade, não. Nós recebemos o Espírito, e nós vamos ler o próximo texto confirmando isso. Nós recebemos o Espírito justamente para produzir fruto aqui na terra, para produzir luz, para produzir diferença, para ser sal da terra, para ser luz desse mundo. Porque nós precisamos ser diferentes, nós precisamos viver diferentemente do que se vive aí por aí. Porque o homem, depois do pecado, começou a viver uma trajetória distante da palavra, distante das verdades eternas. Começou a viver a sua própria vontade, começou a dar vazão à sua própria carne.
O homem passou a governar ele mesmo, mas enganado com certeza, porque na verdade a palavra de Deus diz que nós fomos resgatados do império das trevas. Então o homem acha que se governa, o homem acha que se manda quando ele está distante de Deus, fazendo a sua própria vontade, cedendo aos prazeres, cedendo às suas vontades carnais. Ele acha que está se dominando, ele acha que está se governando, mas na verdade ele não vê que no espiritual ele está sob domínio de um império satânico, de um império demoníaco, porque tudo o que Satanás sempre quis foi separar o homem de Deus. E ele trabalha trazendo essa mentira. E o homem acredita que está se mandando, se governando, mas na verdade, quando ele não obedece à palavra, quando ele não está conectado à videira verdadeira que é Jesus, ele está morto. Ele está sob o domínio maligno. Então, o Espírito Santo, ele veio nos introduzir nessa nova vida. Jesus abriu o caminho. Jesus rasgou o véu, o seu sacrifício foi completo e ele nos introduziu nessa nova vida. Mas quem pega na nossa mão e nos conduz a toda a verdade, porque Jesus foi ao Pai, Jesus foi ao Pai. E quem nos conduz a toda a verdade é o Espírito Santo de Deus, que foi enviado para essa manifestação. Jesus disse que aquele que o recebesse, aquele que guardasse os mandamentos, o Pai amaria essa pessoa e ele viria, o Pai e o Filho, fazer morada nessa pessoa. O Espírito Santo, quando ele vem fazer morada em nós, nós estamos recebendo o Deus Pai, o Filho e o Espírito. Eles são um só. Mas na sua manifestação, o Espírito Santo tem uma missão de conduzir essa noiva para Cristo. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos faria lembrar das palavras de Jesus. Quais são as palavras de Jesus? É a verdade, é o ensinamento, é a palavra de Deus. As Escrituras reveladas por meio de Jesus, dessa nova vida. E lá em Ezequiel 36, é tão tremendo essa missão do Espírito, é tão profundo isso, que nós precisamos entender a sua importância. Ezequiel 36, 25 e 27, Deus lá no Antigo Testamento estava prometendo a remissão dos pecados, estava prometendo a purificação do homem, e ele também prometeu a ação do Espírito Santo na vida do homem. E lá, Ezequiel 36, 25 e 27 diz: aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Darei a vocês novo nascimento. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Essa promessa concorda com o novo nascimento. E porém um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente às minhas leis. Percebam a ordem: purificação, aspersão, purificação, uma iniciativa de Deus, como assim foi. Jesus veio por uma iniciativa de Deus. O homem não teria como se resolver sozinho, se purificar sozinho. O homem não tinha como receber nem ir em direção a Deus sozinho, para ser então filho outra vez. Foi uma iniciativa de Deus enviar Jesus, foi uma iniciativa de Deus nos purificar, nos dar a condição para a purificação, para receber Jesus, nos arrepender, nascer de novo. Tudo foi iniciativa do agricultor. Ele plantou essa nova vida, ele plantou essa árvore, ele nos deu um espírito novo, nós nascemos de novo à medida que nos arrependemos, à medida que cremos. A chave dessa nova vida é a fé.
E nós tivemos fé para sermos salvos. Nós tivemos fé para receber essa nova vida, para receber Jesus como Senhor. E então, essa promessa continua. Nessa purificação, nesse espírito novo que nós recebemos no novo nascimento, Deus falou: eu porei o meu espírito em vocês. Aleluia. Eu porei o meu espírito em vocês. Ele fará morada em vocês. E então, porque o espírito está em vocês, eu os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente às minhas leis. Então, queridos, a ação do Espírito Santo em nós é muito mais do que ter alguém morando em nós. O Espírito Santo em nós, morando em nós, em comunicação com o nosso espírito, que é o novo espírito, é um espírito que nasceu de novo, um novo espírito o Senhor nos deu. O Espírito Santo atuando e se comunicando com o nosso espírito, ele traz a capacitação para obedecer fielmente aos decretos do Senhor. É muito profundo isso. Por isso que é fruto do Espírito. A obediência, fruto do Espírito. Por quê? Porque é o Espírito Santo que nos capacita a obedecer. É Ele que nos capacita a obedecer. Porque nesse novo Espírito que nós recebemos, nós podemos ter comunhão com o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus conhece as profundezas de Deus. A palavra diz que ele conhece as profundezas de Deus, assim como o espírito do homem. É o interior, é o ser mais interior do homem. O Espírito de Deus é o Espírito de Deus. É o Espírito do próprio Deus e conhece o Deus Pai. Conhece a verdade de Deus Pai. Ele não viria falar de si mesmo, mas ele traria toda a verdade, toda a plenitude da glória de Deus, toda a plenitude dos decretos de Deus, todo o guiar a verdade, a revelação do conhecimento da letra. Daquilo que a gente conhece lendo a palavra, o Espírito Santo nos guia a verdade do que essa palavra quer dizer, do que realmente significa cada decreto, cada mandamento, porque letra, somente letra, não faz o efeito que o Espírito Santo faz, que é vivificar essa letra, é vivificar, é trazer vida, aleluia, é trazer vida à letra conhecida da palavra de Deus, as escrituras conhecidas da palavra de Deus, ele traz vida. A Bíblia diz que a palavra de Deus é a espada do Espírito. Ele traz vida, ele traz ação, ele traz aplicação. Essa é uma boa palavra. Ele traz a aplicação, um convencimento no homem. Ele traz a aplicação daquilo que é letra, daquilo que é conhecimento das escrituras, dos decretos. Ele traz convencimento, ele testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Ele traz essa certeza ao nosso espírito, ele traz a certeza da palavra, ele lembra as palavras de Jesus, é ele quem, quando a gente está vivendo a nossa vida rotineiramente, ele traz a lembrança dos textos bíblicos, na hora certa, na hora que a gente precisa lembrar daqueles textos, ele traz aplicação, ele traz vida, Jesus disse que ele viria nos guiar a toda a verdade. E ele traz essa aplicação, ele lembra os textos, ele lembra aquilo que a gente já ouviu, uma palavra que nós já ouvimos. Ele traz também frases para a gente meditar, porque ele sabe o que nós precisamos conhecer naquele momento, naquele exato momento. Então, a ação do Espírito Santo é nos capacitar para obedecer às leis de Deus. Por isso que Jesus, está tudo conectado. Jesus disse, nenhum ramo pode dar fruto de si mesmo, se não estiver conectado a mim. E se Jesus disse, eu enviarei o Espírito, Paracleto, Conselheiro, assim como Jesus é Paracletos,
conselheiro, advogado. Jesus falou: eu vou enviar o Espírito. Então, também ninguém pode produzir fruto do Espírito se não estiver conectado em comunhão com o Espírito Santo. E isso que eu estou falando, a gente vai ler em Gálatas 5, versículo 16, que diz: por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Olha aí de novo. Vivam conectados, vivam pelo Espírito Santo, vivam na condução do Espírito Santo, obedecendo ao Espírito Santo, ouvindo a voz do Espírito Santo. Vivam por Ele, vivam na dependência dEle. Olha como essa palavra está bem conectada a João 15. Jesus disse: nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não estiver conectado à videira. Aqui ninguém pode viver também dando fruto do Espírito, viver santidade, viver obediência, se não estiver em comunhão com o Espírito Santo, vivendo pelo Espírito Santo, vivendo sob a direção do Espírito Santo. E lá em Gálatas 5, 24 diz: os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos de igual modo sob a direção do Espírito. Então, para produzir fruto dessa filiação, fruto de obediência, tem que estar conectado à palavra, que é Jesus, e ser conectado a Jesus é permanecer na sua palavra, e nós já vimos que permanecer na palavra é obedecer à palavra. Ser conectado, estar em comunhão com o Espírito, é ser guiado pelo Espírito. E então, vivendo por esse Espírito, nós podemos vencer na nossa carne. O que é crucificar a carne? O que é vencer a carne? Só dá para crucificar a carne, só dá para vencer as vontades carnais se viver pelo Espírito. Mas o que é crucificar a carne? O que é vencer a carne? Lá em Efésios 4, 22 a 24, diz assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos e a serem renovados no vosso modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade proveniente da verdade. Então, crucificar a carne é tirar a roupa do velho homem, é se despir. Perceba que é uma ação nossa. Perceba que isso é algo contínuo. Eu preciso me despir do velho homem. Eu preciso tirar essa roupa do velho homem, essa veste, essa pressão que vem carnal, essa pressão que vem, esses desejos carnais que vêm nos tentar, vêm nos trazer uma sugestão maligna de ceder aos desejos carnais, de pecar, e o pecado separa o homem de Deus. Então, crucificar a carne é se despir desse velho homem que se corrompe, é não dar vazão, é não aceitar as sugestões do maligno. E quanto mais a gente se aproxima da palavra de Deus, que é a verdade, mais a gente conhece o que não agrada o Senhor, mais a gente conhece o que é da nossa carne, com mais a gente discerne o que é vontade de Deus e o que é pecado, o que é correto e o que é errado, o que Deus aprova e o que Deus não aprova, porque a palavra de Deus é o caráter do nosso Deus. E o caráter do nosso Deus é santidade. O caráter do nosso Deus é pureza. O caráter do nosso Deus é amor. Então, nessas aulas, nós vamos cada vez mais conhecer o que é viver o fruto do Espírito, apresentar o fruto dessa filiação, que é o fruto do Espírito. O que é poder vencer a carne, que todos nós somos tentados, mas a palavra de Deus diz em Apocalipse: ao vencedor. Vencer o quê? Vencer a carne. Vencer a incredulidade, vencer as pressões, vencer as sugestões desse mundo, vencer as sugestões dos amigos, das pessoas que querem nos
falar, dá para fazer, ninguém tá olhando, ninguém tá vendo. O que que tem? Mas a gente sabe quem é o nosso Pai, à medida que nós temos comunhão com o Espírito Santo e com a palavra de Deus. E a gente conhece o que é correto, o que é justo, porque o nosso Deus é justo, porque o nosso Deus é santo, o nosso Deus é correto. E ao decorrer dessas aulas nós vamos conhecer mais. E eu quero fechar essa aula lendo 1 Tessalonicenses 5:23, que o próprio Deus da paz, o agricultor, quero acrescentar isso, o nosso agricultor, aquele que cuida, que poda, que limpa, que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo espírito, alma e corpo de vocês sejam conservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então a santificação, ela precisa tocar o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo. É possível viver santidade. É possível submeter, subjugar a nossa carne, crucificá-la, para que o nosso espírito possa dar resposta daquilo que ele está recebendo pelo Espírito Santo de Deus, pela palavra de Deus, as verdades da palavra de Deus. Então nós podemos, na nossa vida aqui, produzir fruto dessa filiação. Cristo em nós é a esperança da glória. Hoje já não sou mais eu quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. E a vida que agora vivo, vivo pela fé no Filho de Deus. Viver pelo Espírito é viver pela fé. É viver conforme a palavra de Deus. E nela nós encontramos resposta para essa nova vida, resposta para todas as coisas. Querido aluno, então essa foi a nossa primeira aula da matéria Fruto do Espírito. Até a próxima aula.